E o que é malha fina? Explica para o pessoal. Malha fina é quando o próprio, assim, quando existem essas distorções. Um exemplo foi da questão de vender o que não comprou, e outro exemplo é você declarar que pagou o médico e o médico Sair de não um lugar e não e o entrar no médico outro, não né? declarou que recebeu de você. Qualquer distorção que o sistema da Receita Federal, que hoje é eu não sei se é um dos melhores, mas está entre os melhores sistemas do mundo de controle, né? Tá? Eu acho que eu não lembro quanto tempo faz, mas não faz tanto tempo que houve essa reforma lá na Receita Federal. Ele bate dados, então o dado que ele tem de um pagando e o outro recebendo não cruzou as informações, a malha vem direto, aí que a gente chama de malha fina. O próprio sistema já grita, opa, esse aqui é errado. Aí vem um fiscalzinho. Exatamente. Aí o sistema te joga na malha diretamente e te cobra uma explicação sobre isso, automática. Enquanto está aí, a gente está falando com a máquina, está falando com um robô, está fácil de resolver. Agora, quando vai para o fiscal, é porque quando a máquina falou mesmo assim, não resolveu, agora aí vai para o humano, que é um fiscal. Entendi. Aí, Então, sim, primeiro cai na malha, aí a sim. máquina consta ali uma Uma incompatibilidade. compatibilidade, Aí ele exatamente. vem para você pelo e-mail, pelo correio, como que Sim, é? sim. Você tem, na verdade, tem cadastrado seu e-mail, tem cadastrado seu telefone, tem cadastrado, né? Vem uma cartinha assim, você não Exatamente. esqueceu de nada, não? E além Aí, disso, todo contribuinte tem acesso ao portal da Receita Federal que chama o ECAC. todo mundo Todo deveria mundo, acessar e exatamente. acompanhar. É um portal feito para o contribuinte, tá? Que normalmente, por falta de conhecimento, ninguém acessa esse É o portal. contador. Exatamente, porque tem que gerar uma senha, mas gerar a senha é com o número de recibo, né? Com um certificado digital, nos casos, né, mais graves, a gente aconselha fazer com certificado digital. Né? Mas esse portal ele tem uma caixa de entrada como um e-mail, então todas as informações passam por essa caixa. Então deveria todo mundo estar bem Acompanhar. atento com isso, né? Porque a caixa de entrada, né, de um e-mail vindo direto da Receita Federal. Então, quem não tem, quem não vê isso, está arriscado de ter um monte de mensagem dizendo: olha, não encontrei o seu endereço físico, não foi uma carta e você está intimado pela Receita Federal. Então, esse risco está correndo. E Né? depois que apresenta essas correções da malha fina, aí o robô fala assim, não, mas mesmo assim não está batendo. Aí Sim, ele sim. é distribuído para um fiscal. Como que Isso. Toda funciona? análise documental, aí o robô já dispara para um fiscal. E o Ele- fiscal que vai fazer a análise documental. Então, se foi um caso, por exemplo, que o robô vai dizer: olha, o que você pagou de despesa médica, vamos continuar com esse exemplo, eu não tenho aqui, eu preciso que você me comprove. Aí ele vai pedir para ver se é Isso é o você que robô. está. O robô, se é você que está mentindo ou se é o médico que não declarou errado. Se você Entendi. tem um documento que comprove, aí ele vai atrás do médico, dizendo: olha, alguém comprovou que pagou para você. Sim, e tem Entendeu? muita gente que caiu na malha fina na pandemia porque não declarou o benefício do governo, né? Muitos, E muitos, porque muita assim, gente. a previdência, quando dá os benefícios, a receita, tudo que é dinheiro, tudo que é renda que vem para você, a parte que Sim. pagou declarou. E a parte que recebeu acha que é benefício, é gratuito, não preciso E o declarar. pior que como eles não travaram muito bem quem poderia receber, vamos dizer assim, eles mesmos não conseguiriam travar, na verdade, né? Porque existe uma regra que assim, até quem recebe tal rendimento que pode se beneficiar deste benefício que teve, né, da pandemia, né? Só que como é que a Receita ia saber quem tinha rendimento naquele ano? Talvez tinha gente que teve rendimento, mas ainda não foi informado para a Receita, que é sempre no começo do ano seguinte. Então, teve muita gente que teve que devolver o dinheiro que recebeu de rendimento. Foi o contrário. Então, quem recebeu o rendimento, se eu não me engano, acima de 20 e poucos mil, teria que devolver esse. Então, o que teve de gente que, quando apareceu o imposto de renda para pagar, era o imposto mais o benefício retirado, quer dizer, ficou desesperado, porque, né, isso porque não se enquadrava no que quem podia tirar esse rendimento, né, Sim. do governo. Então, muita gente sofreu aí, né? E se vai Assim, para a mão do fiscal, o que que as pessoas, elas são, assim, além de sonegação ser crime, o que que elas podem responder? O quanto que elas pagam pelo erro?
paga o próprio imposto, né? E uma multa que pode chegar, né, a dobrar o imposto. E o imposto, você fala assim, se o fiscal ter para ele que, você não declarou tal renda, e eu falo assim, não, mas não foi uma renda, foi, sei lá, uma transferência, foi um dinheiro que eu tinha no meu colchão e eu Sim, depositei. sim. Isso, Aí, e ele deduzir que não foi isso, ele pode deduzir? Não. toda a renda que De quem que você é o tem... benefício da dúvida, a minha Sim, pergunta. na verdade, assim, não tem muita dúvida, porque toda a renda que ele vai cobrar de você é sobre uma renda comprovada. Então, vamos dizer assim, alguém declarou que pagou para você. É como se, no caso, você fosse o médico que eu estava dando de exemplo. Sim. Então, se alguém declarou e comprovou que pagou algo para você, aí é uma E renda. se ninguém declarou e entrou lá Então, 30 mil na minha ele conta? não vai te cobrar. Ele só vai questionar o que é e ele não pode te cobrar. A movimentação bancária não Ó, vocês não é estão uma ouvindo, renda. hein? Exatamente. Porque o fiscal, ele não vem com essa malemolência que o João tá aqui, sim, não. sim. Ele fala, não, eu falo isso porque eu sofri eu não sei, eu sei que não é a mesma coisa, mas na alfândega, se você passa com algo que você não declarou e eles deduzem que você comprou lá fora, o fiscal, ele tem uma fé pública, né? Ele tem um poder maior do que você. Ele pode deduzir e te tributar. Não, diferente. O fiscal da Receita Federal não vai fazer isso, tá? Agora, um juiz pode. Se isso for levado a um processo administrativo, entendeu? E sim, o juiz entender que aquilo é uma renda não declarada, aí acabou. Aí acabou. Exatamente. Então, as etapas seria primeiro o robô, aí depois o fiscal. Sim. E se não resolver, ou se o fiscal te tributar, te multar, e você entrar com algum recurso, porque no trânsito tem o Detran, a Jari, Sim, etc. sim. Como que funciona na Receita? É dentro da própria Receita um processo administrativo ou é no judiciário mesmo? É judiciário mesmo. É judiciário mesmo. Que é as famosas execuções fiscais também, né? Sim. Que toma tudo, dívida ativa. O que é a dívida ativa, e- João? Dívida ativa? A Explica dívida pro ativa é pessoal. quando sai da... Na verdade, quando a cobrança sai da mão do órgão, por exemplo. Tá com a Receita Federal que está te cobrando. A partir do momento que sai da mão da Receita Federal e vai para a Procuradoria Geral da República para cobrar, entra em dívida ativa. Você entendeu? E o que acontece? A dívida ativa, ela bloqueia o quê? Porque quando fala dívida ativa, todo mundo, ai meu Deus. É porque ele tem um poder maior? Essa dívida tem um poder maior ou não? Sim. Na verdade, não é que tem um poder maior, toda dívida é dívida. Né? Mas, quando é cobrado pela dívida ativa, está muito mais próximo de uma execução. Você entendeu? Entendi. Então, já está num processo que pode entrar em execução mais rápido. E né? impede de abrir empresa, de Não. pegar passaporte? Não. Não impede nada, é uma Não. dívida. O que vai fazer é que está sujando o nome de quem tem essa dívida. Então, quer dizer, você não tem uma certidão negativa. Quando você vai, por exemplo, comprar algo que seja de maior valor, eles vão querer suas certidões para saber se você é idôneo, se você está ou com até tudo fazer em cartão dia. de crédito, Exatamente. né? Então, essas certidões podem bloquear comercialmente muita coisa. Tá. Você entendeu? Agora, para abrir uma empresa, não é isso. Não. Diferente da declaração do imposto de renda, né? Porque pode chegar ao bloqueio, a suspensão do CPF. E isso empaca todo, não é? Sim, mas o que pode bloquear o CPF, na verdade, deixar ele inapto, são não declarar as coisas, não cumprir as regras do governo. Dever para o governo não deixa inapto. Dever você deve, negocia e assim vai. Você entendeu? Agora, não declarar, vamos dizer, você ficou 2 anos sem declarar, o CPF é cancelado. Ele fica Eu inapto, publiquei na verdade, esses não dias, cancelado. né? aqui a gente está no período da entrega do imposto de renda prorrogado, né? Sim. Porque prorrogou de novo. E eu publiquei a respeito das penalidades, do que pode sofrer ou não. Tem até uma minissérie no canal, gente, para quem se interessar a respeito do imposto de renda. E uma das penalidades, assim, a máxima seria essa suspensão do CPF. Sim. Aí sim, você não pode emitir passaporte, você tem toda a vida Nada. enroscada, né? Até a conta do banco ela bloqueia.